quero agradecer a presença conosco aqui para falar sobre essa guerra Estados Unidos, Irã e principalmente as implicações, porque todas as vezes, professor, que a gente vai abastecer um veículo agora, a partir principalmente desses últimos dias agora, o pessoal está aumentando o preço dos combustíveis aí 2 até 3 vezes no dia. Mas, para a gente entender mais um pouquinho sobre essa guerra, e falar das implicações do Brasil, obrigado pela participação, um pouquinho sobre essa situação. E aí, o que que levou, né? O que que tem levado a essa guerra aí entre os países do Oriente lá e os Estados Unidos? Bom dia, professor. Bom dia, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Bom, essa guerra, a gente precisa ter em mente, né, que ela é, por assim dizer, a culminação de um processo de longo prazo. O Irã, ele, durante o chamado período lá da Guerra Fria, momento que o mundo era dividido entre União Soviética e Estados Unidos, o Irã, ele foi historicamente um aliado americano a partir de um golpe que os Estados Unidos patrocinaram no país em 1953. O país ficou sobre aliança com os Estados Unidos até 1979, quando acontece a Revolução Iraniana, né, que é o momento que se constrói o regime islâmico, né, a teocracia islâmica do Irã, ela vai se estabelecer em 1979, e desde aquele momento o Irã passa a ter uma posição nacionalista, soberanista com relação às suas reservas de petróleo, né? E o Irã, ele está numa localidade, né, ele ocupa um espaço geográfico que ele é central para as cadeias logísticas globais. O Irã, a gente tem ouvido muito, né, o Estreito de Hormuz, né? O Estreito de Hormuz é uma passagem ali no Golfo Pérsico que concentra a maior quantidade de petróleo do mundo, né? Então, essa importância estratégica do Estreito para a economia global, para a energia, né, e uma série de outros elementos, né, da produção do petróleo, essa passagem ela é extremamente estratégica. E o Irã, né, como um dos países que compartilha o controle dessa passagem, desde 79, né, ele tem tido uma posição, por assim dizer, soberanista, nacionalista com relação ao controle e à exploração do petróleo. Essa guerra, a gente também tem que compreender, né, ela é a culminação de um processo de longo prazo, então, né, desde quando o Irã se afasta dos Estados Unidos nesse momento, né, em 1979, mas mais recentemente, né, a gente observou ao longo dos últimos anos uma série de derrotas de aliados iranianos no Oriente Médio, como o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, e no ano passado a gente viu lá, a gente observou em junho do ano passado os ataques de Israel e dos Estados Unidos às usinas nucleares iranianas. Né? Naquele momento a reação do Irã ela foi muito simbólica, né? Houve um ataque só ao Catar, que é um dos outros países também que controlam ali o Estreito de Hormuz, né? Essa região geoestratégica muito importante. Naquele momento a resposta iraniana ela foi muito mais simbólica do que efetiva, né? E isso, para os Estados Unidos e para Israel, criou uma sensação aí até de segurança para poder fazer uma ação militar muito mais incisiva que essa que a gente está observando aí desde os finais de fevereiro, né? Então, no dia 28 de fevereiro, os Estados Unidos, junto com Israel, fazem esse ataque, que hoje uma série de analistas americanos já estão dizendo muito isso, que é uma guerra que ela é desnecessária, ou seja, desnecessária porque o Irã não representava uma ameaça aos Estados Unidos naquele momento, né? Então uma guerra que alguns têm dito é guerra de escolha. Os Estados Unidos escolheram ir a essa guerra. E do outro lado ali do estreito, né, você tem esses outros países, que são as monarquias do Golfo Pérsico, né, que a gente também tem ouvido falar muito, que são os outros países que também controlam essa outra margem do estreito, né, o Catar, Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã e Kuwait, né, são monarquias ali que ocupam. Então você tem um grande país, que é o Irã, um país historicamente muito relevante, né? Um país gigantesco, 90 milhões de habitantes. A capital, Teherã, é uma cidade
pulsante, né, com 9 milhões de habitantes, um país muito mais forte, aí, né, às vezes o pessoal faz alguns paralelos com o Iraque, né, a invasão do Iraque de 2003, que os Estados Unidos fizeram, mas o Irã é um país que se encontra hoje numa situação muito mais forte do que era o Iraque lá naquele momento, em 2003, quando os Estados Unidos fez a guerra contra o Saddam Hussein. Né? Então, tudo isso... Pode falar, desculpa. Não, só lembrando, o professor João está aqui conosco, o João Fernando. O Irã é a antiga Pérsia, né? Teve uma ascensão muito grande no passado e agora o petróleo é que rege ali aquela região. Você acha que essa guerra, o senhor faz um estudo e analisa, a guerra é realmente por causa do petróleo que ali existe, professor João? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Né? O acesso ali ao petróleo ele é fundamental. Né? O Estreito de Hormuz, pelo Estreito de Hormuz, que é esse estreito que o Irã fechou, né, durante a guerra, por ele passa 20% de todo o petróleo e gás também, né? O gás também é muito importante. 20% de todo o petróleo e gás do mundo. Né? Então em inglês o pessoal chama choke point, né? É um nó, né? É um local, um gargalo estratégico fundamental, né? Fundamental. No caso ali também do gás, né? A suspensão do envio do gás também tem afetado mercados aí ao redor de todo o mundo, né? Então a cena do ponto de vista do mercado global, né? Do comércio global, internacional, ela é extremamente crítica. Né? A gente está num momento realmente muito sério, né, do comércio internacional. Recentemente, a Agência Internacional de Energia ela declarou que o mundo atualmente enfrenta o maior bloqueio do fornecimento de petróleo da história. Né? A gente, na universidade, a gente estuda alguns outros momentos do passado importantes, a crise do petróleo de 73, a crise de 79, mas nesse momento é um momento aí, segundo a Agência Internacional de Energia, o mais crítico, né, o maior bloqueio do petróleo aí da história. Né? É claro que há também, né, dentro da questão do petróleo com relação ao Irã, né, e os Estados Unidos e Israel, há também, eu acho que, alguns interesses, né, e a gente tem que colocar isso também dentro de outros quadros. Né? No nível regional, por exemplo, se a gente olha a geopolítica regional do Oriente Médio, essa guerra ela também tem a ver com os interesses de Israel no Oriente Médio. Né? Irã e Israel, desde a revolução que vai levar o Irã a se tornar uma teocracia islâmica, tornaram-se inimigos. Né? O Irã, inclusive, ele tem, em alguns momentos, tem sido um dos apoiadores dos palestinos que lutam ali em Israel. Né? Então a gente viu o caso da faixa de Gaza, a gente viu o caso agora, a invasão de Israel ao sul do Líbano também. Né? O Irã, ele historicamente foi criando uma estratégia, que alguns chamam de estratégia de defesa avançada, né? Que a ideia era apoiar essas milícias, né? esses atores armados não estatais, para que eles pudessem fazer um efeito ali de dissuasão, né? De tentar conter qualquer ideia de algum ataque ao Irã. Né? A ideia seria que um ataque ao Irã seria respondido com a ativação desses grupos, né, como Hezbollah, como Hamas, como algumas milícias xiitas também que a gente tem no Iraque, né, que também já tem causado alguns problemas ali no país, na relação com os Estados Unidos ali. Então, esses atores armados não estatais, eles funcionaram historicamente com esse efeito de dissuadir os ataques ao Irã. Acontece que eles foram, né, nos últimos anos, foram sofrendo uma série de derrotas, né? O caso da destruição da faixa de Gaza, né? Mais de 90% dos edifícios de Gaza completamente destruídos. Né? É um caso já reconhecido por uma série de especialistas ao redor do mundo como um caso de genocídio. Né? O Netanyahu tem um pedido de prisão dele na Corte Internacional de Justiça pelo que ele realizou ali em Gaza, né? Mas fato é que na relação com o Irã, né, o Hamas, enquanto um grupo armado não estatal, né, ele tem as pautas dele, assim como o Hezbollah tem as pautas deles próprios, mas funcionaram como um aliado do Irã. Né? Mas o que a gente observa desde 7 de outubro de 2023 para cá é esse processo de enfraquecimento dessas milícias,
o que criou a condição aí de uma maior plausibilidade para a realização desse ataque que os Estados Unidos e Israel fizeram, né? Agora, por outro lado também, para além da questão regional, especificamente do Oriente Médio, essa guerra também está diretamente ligada com as disputas globais dos Estados Unidos, principalmente contra a China, né? A ação que a gente viu no início do ano, em janeiro, por exemplo, da retirada do Maduro da Venezuela, e a formação ali de um novo governo, mesmo com a manutenção do regime, fez com que, por exemplo, a oferta de petróleos, que a Venezuela é o maior produtor de petróleo, o maior exportador de petróleo do mundo, fora do Oriente Médio, quando os Estados Unidos passam a controlar ali o governo americano, passa a controlar também esse fornecimento de petróleo, que ia para o Irã, que ia para Cuba, que também está passando uma situação calamitosa agora, de bloqueio, né? Então, essa guerra com relação ao Irã, ela sem dúvida, ela tem que ser colocada também, digamos assim, nesse nível macro estratégico das relações dos Estados Unidos na disputa com a China, né? Professor João Fernando, para que o nosso ouvinte possa entender melhor, o regime político, né, no Irã, que é meio complexo, né, é muito baseado na questão religiosa também. Isso acaba influenciando toda a região ali, como todo o Oriente Médio, professor? O Irã, ele é uma sociedade complexa. Você tem diversas religiões no Irã, você tem católicos, você tem judeus, claro, são minorias, né? Mas enquanto uma teocracia, ele é um regime religioso islâmico, né? E a vertente do Islã que eles seguem é o xiismo, né? Que é uma vertente diferente do sunismo. Acontece que na região, no Oriente Médio, você tem alguns outros países que você tem uma população xiita muito grande, né? O caso, por exemplo, do Bahrein, o caso do Iêmen, né? Algumas regiões ali do Iraque também. E quando os Estados Unidos realizaram os ataques no dia 28 de fevereiro, que mataram a maior autoridade religiosa do Islã xiita, que era também o líder supremo do Irã, né, enquanto país, esse ataque ele cria uma série, né, de tensões com relação à população xiita ao redor do mundo, né? Não por acaso, essas milícias que eram, por exemplo, algumas milícias no Iraque, que são xiitas, né, elas têm uma relação histórica com o Irã a partir dessa relação com a religião, né? E se fala então, muito. Há uma... Pode falar. E se fala muito aí numa possível terceira guerra mundial. Você acha que tudo isso aí pode levar a esse conflito armado mundial, professor? Eu acho que não. Eu acho que não. Já tem havido aí nessa semana, né, ao longo dos últimos dias, uma série de sinais de até uma posição de negociação por parte mais dos Estados Unidos do que os iranianos, né? Para a gente ver, eventualmente, uma guerra mundial, né, esse conflito ele teria que entrar num processo de escalada muito grande com o envolvimento de outras grandes potências, que não é o que a gente tem visto, né? Então, para que haja, né, essa ideia, né, de que a gente chegue numa terceira guerra mundial, teria que haver um envolvimento direto, ativo ali, de outras potências como China, como Rússia, intervindo militarmente diretamente. E como o senhor tem visto aí como o senhor tem visto a diplomacia brasileira atuando nesse caso? A diplomacia brasileira ela tem seguido um pouco as linhas históricas, tradicionais da diplomacia, que defender a solução pacífica dos conflitos, defender o direito internacional, né? Então, a condenação do Brasil a essa ação unilateral dos Estados Unidos e de Israel de iniciar uma guerra, né? No direito internacional, o Irã tem o direito da autodefesa frente a uma guerra de agressão, né? Essa guerra que os Estados Unidos e Israel iniciaram com o Irã é uma guerra para todos os efeitos, como uma guerra de agressão frente ao direito internacional. Um ataque unilateral em meio a negociações, né? A gente não pode esquecer que o Irã e os Estados Unidos estavam realizando uma série de encontros de alto nível de negociação do programa nuclear, né? E em meio a essas negociações, os Estados Unidos iniciaram esses ataques. Então, para todos os efeitos do direito internacional, é uma grave violação do direito internacional, e o Irã tem o direito da autodefesa.
né? E a diplomacia brasileira ela tem se pautuado aí na defesa do direito internacional, na defesa do multilateralismo, na defesa das organizações internacionais, né? Então, eventualmente, se a ONU levar adiante, né, algum processo ali de condenação aos Estados Unidos, a Israel, então eu acho que é uma posição certeira nesse sentido, né, da defesa das normas internacionais, do direito internacional. Economicamente, o Brasil já está sendo afetado. Nós estamos aí, né, quando vai abastecer nossos veículos aí, com o preço dos combustíveis lá nas alturas. Mas pode haver outras implicações também, professor João? Pode. Infelizmente pode, né? Porque o bloqueio ali de Hormuz, ele além de afetar a gasolina diretamente, né? Ele está afetando de forma mais básica o petróleo como um todo, né? E o petróleo, ele além de ser uma matéria-prima para gasolina, para o diesel, para o combustível de aviação, ele também é matéria-prima para a indústria petroquímica como um todo, ou seja, a indústria de produção de polímeros, né? Então a gente está falando aqui da produção de plásticos, de tintas, adesivos, fertilizantes, solventes industriais, né? Uma série de produtos, uma gama muito variável de produtos derivados do petróleo que estão com seu abastecimento fortemente afetados, né? Para a gente ter uma ideia, uma série de países asiáticos, que são países que têm uma dependência muito maior do petróleo do Oriente Médio para a sua indústria petroquímica, tem tomado decisões aí extraordinárias, né, de exceção, que onde não se via, ou como se nunca se viu na história, né? Então, países como Tailândia, Indonésia, Japão, têm suspendido produções, parado indústrias, né, dando férias coletivas para os seus empresários, para os seus funcionários, né? Então, a questão do combustível, melhor, a questão do petróleo, ela vai muito além só do combustível, né? O Catar, que é um país, né, como eu disse, que controla outra margem desse estreito, o Catar ele é um dos grandes exportadores de gás natural liquefeito e também de hélio, né? É um negócio, a gente não escuta falar muito disso, né, mas o processo... o gás hélio a gente não usa nem em balões para criança e tudo. A gente lembra só disso, né, professor? Mas mais ainda, ele é fundamental para a indústria de microchips, né? Tem um processo ali na fabricação do microchips, por conta da escala da produção, que é a escala do nanômetro, né, microscópica, em que o gás hélio ele é um elemento essencial na produção e insubstituível, né? Então, fábricas de produção de microchips da Coreia do Sul, de Taiwan, já estão tomando aí uma série de medidas extraordinárias de precaução com relação à falta de abastecimento de hélio, né? E um outro elemento aqui que nos impacta mais diretamente é a questão do fertilizante, né? O Catar também é um grande produtor de fertilizante, um grande produtor de ureia, né, os fertilizantes nitrogenados, e o Brasil ele importa muito fertilizante, né? 85% dos fertilizantes brasileiros são importados, dos fertilizantes que são usados na agricultura são importados, e desses 85% importados, de 15% a 20% vem do Oriente Médio, a maioria do Catar, né? Mesmo que essa guerra mesmo que essa guerra termine hoje, por exemplo, o agronegócio brasileiro vai sofrer. Já está afetado, né? Professor João Fernando Finazzi, professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO, Uberlândia. Eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente. Eu sei que o senhor é cheio de afazeres, né? Enfim, né, tentando formar cidadãos mais conscientes aí com suas aulas. É um conhecedor, né? É doutor em Relações Internacionais, inclusive. Obrigado pelas informações. Vamos aguardar, acho que não tem outra solução a não ser guardar as cenas dos próximos capítulos e ficar de olho, né? Vamos ver qual vai ser a atitude da diplomacia brasileira, do governo brasileiro em relação a tudo isso aí, né? E, é claro, a gente teme pelas mortes, né? Infelizmente, acho que tem muito cidadão lá no Oriente Médio morrendo, às vezes inocente, sem saber o que está acontecendo, né? Vamos esperar aí que essa guerra se encerre o mais rápido possível, né? Para que essa tragédia tenha um fim logo. Obrigado pelo convite, foi uma honra.
Ok, obrigado. Espero e contar com a participação sempre do senhor aqui para dar-nos essa aula e esclarecer a situação. Obrigado, viu? Bom trabalho. Obrigado. Professor João, olha, para mim foi uma aula, viu? João Fernando Vinazzi, uma aula aqui sobre Oriente Médio. E pode esperar, Bernardo, né? Aquilo que muitas pessoas temem, né? Já está afetando, como o professor disse aí, a economia brasileira, e a situação a cada dia que passa pode, infelizmente, ficar pior.